Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tô começando os vídeos aqui neste canal e basicamente hoje o que a gente vai fazer é resolver alguns desafios no Code Wars. Vou não só resolver, como explicar a linha de raciocínio por trás das tomadas de decisão até chegar de fato na solução, né, no resultado final, que é o que a gente quer. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do computador e bom, já estamos aqui na tela do computador, né? Esse aqui é o Code Wars. É basicamente um site onde tem vários desafios de programação, né, para que você treine. Aqui nessa parte de cima, né, onde está escrito Solution, onde a gente escreve o nosso código e testa, né? E também tem os sample tests, né, que seriam os testes ali, né, onde eles mostram alguns casos de teste que vão ser utilizados. E, bom, o desafio que eu escolhi aqui chama Sum of Positive, né, que seria a soma de positivos. Então, vou traduzir aqui, né, a task, que seria a tarefa. Então, você obtém um array de números e você tem que retornar a soma de todos os positivos, né? Só que nesse array de números você não vai receber só os positivos. Então, ele dá um exemplo aqui, né? 1 menos 4, 7, 12. Né? Então, tipo, a soma mesmo que deve ser é 1, 7 e 12, que dá 20. E o menos 4 ali, ele foi descartado. Tem uma nota aqui. If there is nothing to sum, the sum is default 0. Se não tiver nada para somar, a soma default é 0. No caso de não tiver nada para somar, ele pode, por exemplo, chegar e dar um array só de negativos, né? Então a gente deve entregar um 0. E para ele ter falado isso, muito provavelmente tem um caso de teste que fala sobre isso, né? Então, bora lá começar a escrever o código agora. Faz muito tempo que eu não faço isso, de gravar assim, tô feliz que eu tô retornando. Então, bom, primeira coisa aqui, né, a gente vai fazer em Python, né, que é um pouquinho mais simplesinho assim, para eu explicar e para eu resolver, né, mas a minha linguagem principal é Java, né, que eu mais trabalhei, mais resolvi problemas. Aqui a gente não pode alterar, né, justamente porque, se eu não me engano, tem relação aqui, ó, com os casos de teste, né, então se a gente alterar esse nome aqui, a gente quebra coisas que já estão built-in lá, né, então a gente não pode fazer isso, mas aqui a gente pode mudar, né, que é o parâmetrozinho. Então, tipo, a gente vai ter que retornar uma soma aqui, ele está dando o return 0, né, por conta dessa nota aqui, se eu não me engano. E você escreve o código aqui, né? Então, tipo, vamos já colocar um result aqui, result, e vamos atribuir a 0. E aí aqui a gente já retorna esse result, né, caso não tenha nada para somar. Mas, tipo, o que eu queria fazer? Primeiro, né, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai receber um array, né, a gente precisa percorrer esse array e validar se esse número ele é negativo ou positivo. Nessa, a gente vai descartar os negativos, vai deixar só os positivos, vai fazer um novo array, vai somar tudo e vai retornar essa soma. E aí depois também é importante a gente tratar a nota ali, né, que ele falou, para a gente ter esse cenário, né, que pode ser tudo negativo e retornar apenas 0. Então, bora lá. Como que a gente valida se o número é negativo ou positivo? Se ele é maior, menor ou igual a 0. Então eu vou fazer um if aqui. Dá um certo nervosismo escrever código enquanto você grava. Eu tenho que lembrar que eu vou cortar isso aqui também, né? Então vai ficar um videozinho menorzinho. Então, beleza. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa percorrer esse array primeiro, né? Antes de fazer qualquer validação. Então, vamos dar um for i in range 0
na len do array. O que eu fiz aqui? Esse é um loop for, né, basicamente normal do Python. Esse range, né, que eu escolhi é basicamente o intervalo desse loop, né? Então o range ele vai ser de 0, né, vai começar do 0 até o len do array, né? Esse len é uma função do Python também, que significa length, né, que significa comprimento, que é basicamente o comprimento desse array. Então, eu não sei, né, o tamanho desse array, então tipo, pode vir 1, pode vir 10, pode vir 100, né, eu não sei quanto vai vir. Então, tipo, ele sempre vai percorrer todas as posições. E aí, aqui a gente já pode fazer um esqueminha para ver se está funcionando, né, que é basicamente imprimir o nosso array. Esse print ele serve para imprimir, a gente pode imprimir o nosso array na posição i, né, que é basicamente a posição da iteração, né? O i ele é bem relativo assim, né? É só o nome da variável que eu defini. Então eu vou executar aqui, obviamente não vai passar, né? Passou em 2 ali, mas enfim, acho que é no caso do 0 lá, né? Que era a nota. E beleza, ó, que isso aqui é interessante pra gente, né? Isso aqui ele mostra pra gente que ele tá de fato percorrendo ali, ó. Né? Então, aqui, ó, 1, menos 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3, 4, menos 5. Então é isso que a gente quer. E aí agora sim eu consigo fazer aquela validação que eu comentei com vocês, né? Então, tipo, eu posso pegar aqui o nosso array na posição i e descobrir se ele é menor que 0 ou maior que 0, né? No caso aqui, eu vou só validar se ele é maior que 0, né? Por quê? Se ele for maior que 0, ele vai cair aqui, né? Se não for, não sei exatamente ainda o que eu vou pôr no se não for, né? Mas esse maior que 0 é como se eu fosse fazer um novo array, né? Então vamos definir uma outra variável aqui, vai se chamar positive array. E eu vou deixar ele vazio por enquanto. Então, tipo, se esse número ele é... Se a posição atual do nosso array nessa iteração ele é maior do que 0, a gente vai jogar ele nesse novo array que a gente vai de fato somar no final. Então, eu posso simplesmente escrever aqui positive array, se eu não me engano, ponto .push, eu não vou lembrar métodos de Python agora, mas a gente pode simplesmente jogar o nosso array aqui na posição i para dentro desse positive array. E aí a gente pode simplesmente sair desse for, imprimir ele para ver se deu certo. Print positive array. E aqui no else eu vou só deixar uma mensagenzinha, número descartado. Tá, não funcionou. Atributo lista não tem push. Será que é add? Ou eu vou ter que pesquisar? Add. Não tem add. Append ou insert. Bom, vai ser o append. Bom, o método aqui, de fato, que eu utilizei é append, né? Eu não me lembrava do nome desse método. Só que encontramos um problema. Encontramos um problema não, né? Na verdade aqui, ó, até uma manha aí para você que tá resolvendo problemas aí, né, nesses sites de código, né? Code Wars, Let's Code, por aí vai. Vocês podem ver aqui, ó,
né, no sample tests, tipo assim, ele dá um array, certo? Só que o que ele quer é só a soma, né? Então, em teoria, eu não preciso, como posso dizer, fazer um novo array para jogando os números positivos. Isso, de fato, é uma forma mais organizada de resolver o problema, mas não é obrigatório. Então, eu poderia simplesmente pegar o meu result aqui, result, né, que é a variável que eu declarei lá em cima e é a que eu retorno no final da função. Então, eu posso dar um result e eu posso dizer que o result mais igual, né, que é basicamente result é igual a ele mesmo mais alguma coisa, que no caso aqui eu vou jogar isso aqui, ó. E aí aqui eu posso só imprimir o meu result, ao invés de imprimir o meu array. Result. Ó, tá vendo só? Parece que eu consegui, né? Conseguimos fazer aqui. Eu vou só dar uma limpada, né, já passou, né, em todos os testes, né? Eu tô até feliz. Mas eu vou só dar uma limpada aqui antes de submeter. Então, como eu comentei com vocês, né? Eu não preciso aqui, de fato, desse positive array, né? Então, eu posso remover ele aqui, beleza? Continua dando certo. Se eu não me engano, eu não preciso desse print e eu não preciso desse else. É só um if mesmo. Beleza, continuou funcionando em tudo. Daria para simplificar? Daria para fazer um if ternário? Daria. Dá para deletar isso aqui também. E bom, é isso. Vamos dar um submit. Bom, passou. Como vocês podem ver, o cara ele fez em uma linha aqui. Tem uma função que chama sum, né, do Python. Tá bem simplificado mesmo. Esse aqui tá bem simplificado também. Esse aqui tem até lambda. E basicamente é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e também comenta sugestões de vídeos aqui, coisas que vocês querem ver aqui nesse canal.